Olá, meu povo, professor Fábio Santos, falando com você aqui. E hoje, tá? Vou gravar uma aulinha especial para você. E essa aula, ela terá como fundamento a correção de textos, né? Das quais vocês me enviaram por esses dias aí, redação dos treineiros, perfeito? Então, eu vou colocar para ti um slide para que você possa acompanhar, tá? Se você quiser ter sua redação corrigida por mim, correção do Enem, é óbvio, tá? Você terá sua redação aí corrigida por mim. Hoje eu trouxe, não sei se vai dar para corrigir as duas redações, mas eu vou corrigir pelo menos uma, tá certo? E espero que eu possa contribuir com vocês para essa andamento das nossas aulas, tá certo? Eu trouxe aí uma forma de como é que posso falar? Uma forma da gente estudar direitinho, né? Opa, eu coloquei errado aqui. Vou já tirar aqui, eu errei aqui o compartilhamento. Vou compartilhar direitinho aqui o nosso material que eu fiz especialmente para você, tá? Para a nossa aula de hoje. Vou aguardar um instantinho aqui que eu vou baixar o material rapidinho, tá? Então, galera, a nossa aula tem essa característica hoje, né? Vou tentar fazer com que vocês aprendam como é que está sendo corrigida a redação, tá? Eu coloquei algumas nomenclaturas para serem trabalhadas, tá? Na hora da correção. Infelizmente, não sei se eu vou conseguir trabalhar com cores, tá? Mas eu vou tentar aqui com a canetinha exemplificar, tá? A nota do aluno, como ela está sendo feita, a correção do Enem, tá? Se estão de acordo com a nota do aluno que foi mencionado por ele. E é óbvio que se você quiser, tá? Alguns alunos já me enviaram redações, vocês podem também estar enviando para mim, tá? Para que eu possa fazer a correção da redação de vocês. Perfeito? Então, vou tentar aqui explanar, deixa eu ver aqui, o compartilhamento. Acho que baixou o documento agora, perfeito. Vamos lá, vai para ti aí, ó. Olha só, correção, né, dos treineiros de 2022, professor Fábio Santos, tá? Essa aula é especialmente direcionada para os alunos, nossos alunos do Colégio Adventista, tá? Hoje aqui é um domingo, estou gravando para vocês. E não sei que horas tu vai observar, assistir essa aula, mas espero que contribua para ti, para a nossa sequência de aula, tá certo? Então vamos lá, galerinha, tá? Neste material, a gente vai, o nosso projeto chama assim, para além da nota 1000, né? Essa é nosso objetivo dessa aula. E acredito que ele vai contribuir bastante para ti, tá? E aqui tu tens, olha, logo na sequência, tá? Uma legenda, tá certo? De como você vai ser avaliado. Tu observas perfeitamente nesta legenda aí, tá? Essas legendas estão direcionadas por cores e essas cores exatamente como a tua redação ela está sendo corrigida, né? São cores, são legendas que nós já trabalhamos em sala de aula, né? Estou observando aqui tema sinônimo, né? Tese um, tese 2, que é a tese binária, né? Repertório sociocultural como rap, sempre coloco isso na tua redação, ou seja, está faltando repertório, né? O repertório foi improdutivo, só pertinente. Tu tens aí a argumentação crítica, né? Em que há um trecho em que tem evidência, estratégia ou não. Tu tem o uso de operadores argumentativos, né?
E aí por diante, né? Palavras de juízo, JV, tá? Só lembrando que os operadores argumentativos, eu sempre coloco aqui, ó, um OPA, né? Que é como eu costumo fazer a nossa correção, eu coloco para te dar direitinho, né? OPA, operador argumentativo. Ou seja, está faltando, né? Este operador na tua redação entre os parágrafos e interparágrafos. Então, gente, tem aí uma sequência, né, de tópicos, desculpa, de legendas, como são corrigidos como é corrigida a tua prova. Então, tu está observando aí tópico frasal, TF, né, argumentação, são cores que vão aparecer quando eu for analisar algumas redações que são nota 1000 ou redações que envolvam outras notas, perfeito? Então, vamos lá, vamos passar aqui o slide para que você possa acompanhar direitinho a sua produção, tá certo? Deixa eu diminuir aqui, ó. O tema da redação de vocês do Enem 2022 foi esse tema aí, ó. Desafios para a valorização de comunidades de povos tradicionais do Brasil, tá? Foi o tema que vocês fizeram ano passado e que, de fato, vocês tiveram um bom desenvolvimento, né? Alunos do primeiro e segundo ano conseguiram tirar uma nota boa, tá? Eu vou disponibilizar também esse material no grupo dos primeiros anos deste ano de 2023 e foram alunos que fizeram estar no nono ano do ano passado que vão poder fazer esse ano Enem. E posso estar acompanhando a nossa aula aí, tá? Então, nesse tema, gente, do ano passado, foi um tema bastante importante para a questão do nosso conhecimento cultural, da valorização dos povos, né, tradicionais, das comunidades. Então, observa que esse tema, né, ele tinha como fundamento, né, ou elementos fundamentais, vocês estão verificando aí, aqui, ó, as comunidades e os povos tradicionais, né, e o desafio para a valorização. Elementos fundamentais quer dizer que esses elementos teriam que ser trabalhados no texto, né, com argumentos, teses e repertórios. E também, né, o uso da prática dos sinônimos, né? Observa aqui embaixo, tá? A questão de como você deveria explorar algumas palavras. Inclusive, no próprio texto de vocês, né, ou tinham palavras, né, um texto motivadores, é claro, estou me referindo, palavras que se referiam a os povos tradicionais e as comunidades. Então, vocês estão vendo aí, agrupamento, né, população, coletividade, né, grupo, organização social, tá? Na questão dos desafios, né, você tinha lá quem são os povos, né, tradicionais. Então, para observar aí os quilombolas, tá? Os indígenas, os pescadores, os apanhadores de florestas, tá? Esse era o tema, desculpa, eram sinônimos que vocês poderiam utilizar. Para uma parte mais específica da proposta de redação, eu tinha assim, olha, entenda a proposta de redação, tá? Observa aqui, ó, primeiramente, né, o uso do termo desafio merece a atenção dos alunos, né? A nossa atenção. Como assim? Ou seja, ele não está restrito ao fato de ser um problema, né? Desafio não é um problema, mas ele determina uma urgência, né, de superação e transposição do obstáculo. Então, é óbvio que esse desafio, né, primeiramente, ele caberia a quem, gente? A quem organiza nossa cultura, né? Seria exatamente o governo e o Ministério da Cultura, né? Dos povos tradicionais, né? Nós traímos para cá órgãos antigos como a FUNAI, a Fundação do Índio, tá? Que deveriam fazer parcerias, né? Para, como é que se diz? Para que esses povos entrasse exatamente no processo de valorização, o governo teria, juntamente com esses ministérios, ou esses ministérios,
trabalhar, né, algumas situações que envolvem, né, esses desafios, ter uma atenção. Então, isso não era um problema, isso era uma questão que deveria ser resolvida, né, pelo governo e pelos ministérios. A outra situação, né, pensando em desafios e obstáculos de interpretação sobre origem e valorização, abrindo as possibilidades de interpretação sobre a origem dos problemas desses povos, ou seja, a escassa valorização. Né? E nesse aspecto da questão da valorização, a educação seria, né, o sistema educacional seria hiper importante para trabalhar essa valorização desses povos e dessas comunidades, né, por meio de uma conscientização social, educacional, que resgatasse, né, a cultura e tradição desses povos. Até porque nós somos, né, originários desses povos. Né? Nós estamos hoje brasileiros, mas já haviam habitantes no Brasil, que eram os índios, né? E logo a formação de outras comunidades, como os quilombolas, por exemplo, tá? Que fazem parte da nossa cultura. Enfim, eram questões que o aluno deveria trabalhar, né? De uma forma muito mais agussiva, argumentativa. Por quê? Porque era importante dar atenção para esses povos. Tá certo, gente? Então, vamos lá. Numa questão para avaliação, tá? Nós temos aqui um texto de um aluno do Adventista, né? Do nosso colégio Adventista aí, que vocês estão verificando. Esse aluno tirou uma nota acima de 800 pontos, tá? E eu vou tentar ampliar aqui um pouquinho para a gente fazer o acompanhamento parte por parte, tá? Isso é interessante para você acompanhar, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui a canetinha, tentando identificar. Vou tentar colocar com marca-texto, vamos ver se a gente consegue colocar por cores, né? Então, no primeiro tópico da introdução, vou colocar uma corzinha aqui, ó, tá? E o que, que você vai observar? Ele começa assim: a Constituição de 1985, documento jurídico mais importante da nação, garante a todo cidadão brasileiro o direito de expressar a sua cultura, tá? Então ele começa falando especificamente da Constituição de 1985, tá? Documento jurídico mais importante que garante a todo cidadão brasileiro o direito a expressar sua cultura, tá? Então este aluno começa a trabalhar por aí, tá? Um contexto em que envolve uma lei, né? Exatamente do documento jurídico que especifica exatamente essa importância, né, de garantir todo brasileiro, né, o direito a expressar sua cultura. Na minha concepção, faltou apenas citar o artigo, mas tudo bem, até porque ficaria melhor, tá? Mais fundamentos para justificar essa Constituição de 85. Qual seria esse artigo que garante esse? Mas enfim, começou bacana. Porém, ele começa. Porém, a nossa herança histórica de perseguição aos povos originários criou-se essa desvalorização às comunidades e povos tradicionais do Brasil. Bom, nesse segundo período, tá? Vou colocar aqui uma cor amarela, tá? Olha só, ele faz a contextualização do tema, tá? Por meio da frase temática, né? Ele fala assim: porém, devido à nossa herança de perseguição aos povos originários, e tem uma problematização aí. Aí ele vai. Criou-se essa desvalorização às comunidades dos povos tradicionais, né? E ele trabalhou uma frase temática da redação. Na minha concepção, faltou falar sobre a questão dos desafios, tá? Mas, enfim, ele encaixou legal, né? Essa relação aí com o que ele traz, né? Da Constituição
do documento jurídico, né, em relação a expressar o direito à cultura. Aí, no final do tópico, da introdução, ele fala assim: então, vê-se necessário reafirmar e preservar a diversidade da cultura que constitui o nosso país. Então, observa. Então, vê-se necessário reafirmar e preservar a diversidade do nosso país, tá? Então, observa, tá? Ele traz para a gente aqui alguns aspectos. Vamos lá. Com relação aos conectivos, né? Ele trouxe porém, trouxe o então, tá? Tu tens aqui o porém um conectivo, um operador argumentativo, e tu tens o então uma condição para concluir, tá? Usou aqui. Neste fragmento ele usa 3 períodos, tá? Então tá dentro do que é permitido na introdução, tá? Ele fez uma introdução com 5 linhas. É permitido até 4 períodos, né? De 3 a 4 períodos. Bom, com relação ao contexto da introdução, a gente pode observar que o aluno faltou, né, na tese binária, especificadamente a questão dessa reafirmação, né, como tese 1, é necessário reafirmar, né, que ele fala aqui, seria a tese 1, T1 dele, né, e preservar a diversidade da cultura. Tese 2. Quem né, reafirmaria essa questão? E quem tem a função de preservar essa diversidade para tornar mais uma tese argumentativa, um T1 e T2, faltou especificar exatamente isso. Até porque ele deve, no texto dele, falar quem são esses órgãos, né? Então, observa no segundo parágrafo, quando ele começa a falar, ó, a obra literária Cidadão de Papel, de Gilberto de Mestai, mostra, né, a, em paralelo com a realidade, um Estado que não cumpre a sua função de medidas políticas sociais. Então, observa. Quando ele fala é necessário reafirmar, tá? Esta tese ela deveria estar aqui. Ou o que ele fala aqui, o Estado não cumpre a sua função, tá? Que é a tese argumentativa dele, deveria estar também aqui na introdução. Mas ele não citou isso de forma específica, né? De forma mais clara. Então, teve uma questão de uma contradição aí. Então, ele será penalizado na competência 3, tá? Na C3 ele será penalizado. E outra situação que envolve também aqui a questão do tópico frasal, né, do aluno, tá? A gente vai observar o que, galera? O que a gente vai observar? Que ele necessitaria colocar no tópico frasal a frase do tema, né? E não foi citada a frase temática, pelo menos a frase parcial. Eu já falei isso algumas vezes, aí no início do parágrafo. Isso deve ocorrer tanto na competência, desculpa, tanto no D1 quanto no D2. Tá? Outra situação que ele não coloca aqui um operador argumentativo no início do parágrafo. Também no primeiro desenvolvimento não é obrigatório, mas seria interessante colocar acerca dessa lógica, né? Acerca desse contexto, enfim. Seria interessante citar aqui no início um operador argumentativo. Tá? Então, observa que nesse parágrafo de introdução da desenvolvimento 1, faltou a frase temática parcial do tema. Aí vai. Torna-se notório a relação fictícia com o contexto atual, onde se banalizou toda a história de um povo e o governo, que deveria garantir o que precipitou, né, garantir o preceito constitucional, mostra, né, mas mostra-se que, indiferente à preservação das tradições da população originária, não respeitando o seu território, em sua maioria Amazônia. Ponto. Olha só. Isso aqui seria o segundo período do aluno.
do parágrafo D. Então, o que acontece nesse segundo parágrafo, segundo período, tá? Como ele começou o tópico frasal como repertório, né, do cidadão de papel de Mestais, seria interessante que este repertório que ele usa, tá, do Gilberto de Menstein, fosse relacionado no segundo período com esta ideia, quando ele fala sobre a relação fictícia, né, do contexto atual em banalizar a história do povo ou desses povos, tá? Ou seja, o que ele quer dizer? Tá certo, só que o que ele quer dizer? Que o Gilberto de Menstein, Cidade de Papel, diz que esses povos tradicionais eles estão apenas como um cidadão imaginário, né? Que tem apenas uma documentação, mas não é de fato um cidadão brasileiro, que não é respeitado, né, dentro da sua Constituição enquanto cidadão, e o Estado não garante de fato esse direito, né, constitucional. Então, essa relação argumentativa deveria ser relacionada com o repertório no segundo período, porque no primeiro período, que é o tópico frasal, né, aqui no tópico frasal, o aluno, tá, ele deveria citar o que, gente? O tema e a frase temática, né? O tema, desculpa, a frase temática e a tese argumentativa, tá? Ele citou a tese e fala que o Estado não cumpre sua função, ou seja, é uma tese argumentativa que não foi citada onde? No primeiro parágrafo, tá? Adiante. Pois, de acordo com a pesquisa da UNB, essa população considera a natureza indispensável. Bom, ao finalizar o texto dele, tá? Este aluno ele faz uma proposição, né? Uma proposta, né? Ele fala assim: de acordo com uma pesquisa, essa população considera a natureza indispensável, tá? Essa população da qual ele se refere não é especificada, né? Que população é essa, né? De que forma essa pesquisa do ONB se refere? Que população seria essa? Então, faltou esse detalhezinho aqui especificar de forma em que essa pesquisa abrange isso. Qual seria essa pesquisa? Tá? Como é que seria essa pesquisa? Tá bom? Então, faltou esse detalhe. Essa frase final dele não ficou legal. Tá? Então, nesse ponto, ele perderia aí alguns pontos na competência 3. Beleza? Vamos lá. Perdão. No terceiro parágrafo, né, que é o D2, vou colocar aqui, já estamos terminando essa primeira parte de correção, tá? Estou tentando simplificar o máximo possível, porque o tempo é curto. Então, observa aqui, gente. No D2, tu tens aqui, olha, nessa perspectiva, tá? Esse operador argumentativo deveria ser outro, tá? Deveria ser ademais, ou outro sim, tá? Então, ele vai perder alguns pontos aqui nessa competência. Perfeito? É visto que, para proteger a herança cultural, também é preciso preservar a flora e a fauna e debater a crise climática atual. Observa aí, ó. É visto que, para proteger a herança cultural, também é preciso preservar a flora e a fauna. Aqui, ele já usa, né, a questão da preservação, que ele cita lá na introdução, lá o seu T2, tá certo? Legal, perfeito, né? Vem aqui, ó, preciso, tá? Também aqui, preservar a flora e a fauna. Mas faltou o quê? O tema. Faltou o tema, gente. Tá? A frase temática do tema. Mais pontos na C3. Vamos lá. Segundo uma estimativa do Ministério Público de 2019,
cerca de 258 mil famílias dos povos tradicionais residem em estado de Amazônia Legal. Olha lá, ele traz um dado estatístico interessante. Entretanto, vamos lá, vou grifar para ti aqui, ó. Segundo período. Uma estimativa do Ministério Público de 2019, cerca de 250 mil famílias de povos tradicionais residem em estado da Amazônia Legal. Aí fala, então, se torna visível que, para garantir o cuidado à cultura, se torna obrigatório o território em que sua população se aloca. Esse dado deveria ter um argumento, tá, com o JV, juízo de valor, antes de terminar com a frase final que ele coloca aqui. É uma sugestão, né? Então, se torna visível para garantir o argumento, o cuidado, a cultura, se torna obrigatório o território que essa população se aloca. Então, faltou aqui na minha avaliação, tá? Logo após esse dado estatístico que ele usa, né? Faltou exatamente ele argumentar, tá? Faltou argumentar. Simplesmente isso, gente. Por que esses povos tradicionais residem em estado de Amazônia Legal? Né? Por que acontece isso? Tá? A valorização, a falta de valorização desses povos, né, com relação ao que o governo não preserva, né, em relação à flora e à fauna, fala sobre a questão ambiental, né, teria que ter aprofundado um pouco mais este repertório aí de dados estatísticos. Bom, para finalizar, nós temos aqui a conclusão. Então, observa, portanto, para manter o respeito à história do país, torna-se necessária a intervenção estatal. Tópico frasal de conclusão, gente. O que precisa? Retomar, okay? O tema completo. Então, portanto, para manter o respeito à história do país, torna-se a intervenção necessária a intervenção estatal para combater os desafios e a valorização dos povos tradicionais e das comunidades. Né? Esse detalhe é importante ser retomado na conclusão. Vamos ver a ação dele, a intervenção. Com tal objetivo, o Ministério do Meio Ambiente, órgão responsável por garantir direitos junto ao Ministério do Meio Ambiente, aí olha a ação dele, deixa eu colocar, marcando o texto, olha a ação dele, ó. Devem, que na verdade você deve, promover a preservação dos povos tradicionais de organização social. Aqui tu tens o quê? A ação, tá? Aí, ação meio modo, criando centros culturais dos povos originários. Aqui tu tens um meio modo. Aí vem, na sequência, com o intuito de gerar reconhecimento das suas tradições e modo de vida nos locais onde se concentra. Tu tens aqui o efeito. Só que nós temos 5 elementos interventores: agente, ação, meio modo, detalhamento e efeito para a primeira ação. Nesta ação, ele fala sobre a preservação, que é o tópico 2, né? A tese argumentativa 2, ou seja, está no terceiro parágrafo, que é o D2. Faltou falar sobre os desafios, tá? Não ficou explícito essa questão aí. Aí fala exatamente como esse desenvolvimento essa preservação, né, deve ser feita, né? Ele coloca que deve se promover a preservação dos povos por meio de organização social. Aí ele fala, criando centros culturais dos povos originários, modo meio, né?
Aliás, na verdade, é só um modo, faltou o meio, deveria ser onde seria feito esses centros culturais, tá? Outro detalhe que chama-se atenção aí. E com o intuito de gerar reconhecimento das tradições de modo de vida dos locais do seu, onde se concentra. O que está faltando aí, gente? O detalhamento, tá? Faltou dois elementos aí, específicos, tá? Aí, no final do texto, ele fala assim, talvez assim, o Estado cumpra o seu papel com medidas de de causas sociais. Olha só, essa situação aqui, que é a primeira tese argumentativa dele, que ele fala sobre a questão do Estado não cumprir seu papel, o Estado no D1, deveria ter uma ação, né? Como seria isso, né? Então, observa, talvez assim o Estado cumpra seu papel com medida de causas sociais, contrariando assim a obra de Demenstein, tá? Como é que seria essa ação, gente? Então, faltou esse detalhe na ação 2, tá? Que deveria, na minha opinião, ser a primeira ação, depois ele usar a ação de preservação, tá? Então, houve uma inversão de ideias, mas tudo bem, ficou bem encaixadinha essa intervenção dele, sem problemas, é aceitável pela banca, mas faltaram esses detalhes, tá? Então, na minha avaliação, tá? A questão gramatical, eu não vou entrar em método da questão no momento, tá? Mas dá para perceber que tivemos algumas questões de acentuação gráfica, crase, regência, vírgula, tá? É, acentos, né? Por exemplo, aqui em público, tá? Na questão do acento aqui, em alguns trechos, né? A gente observa essa questão, a ausência de acentuação, tá? Foi muito comum no texto do aluno, tá? Então, assim, dá para avaliar de uma forma geral, tá? Que este aluno teve a seguinte avaliação. Deixa eu colocar aqui. Na competência 1, tá? Ele ficaria com 120 pontos, tá certo? Na competência 2, ele ficaria com 160 pontos. Na competência 3, dá para dar 140 pontos. Na competência 4, 160. E aqui, 160. Então, deixa eu ver aqui, ó. 6, 2, 8, 12. 12 mais 6 dá o quê, gente? 12 mais 6 dá 18. Com mais 6 dá 24. Então, ele fica aqui com 840 pontos, tá? Seria exatamente essa correção dessa redação, tá? Na minha avaliação, ele ficaria mais ou menos com esta ideia. Eu acho que ele ficou 840, 880, não tenho certeza, tá? Mas essa avaliação seria exatamente isso, 840 pontos, tá? Seria esta redação. Ok, galera? Então, gente, seria exatamente essa primeira forma da gente corrigir a redação, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. É rapidinho, tá? Mais ou menos 40 minutos nós tivemos aí para corrigir, tá? Temos outras redações para trabalharmos e espero que a gente consiga alcançar esse objetivo, tá bom? Bom, para quem for assistir hoje, ainda essa aula, tenha um bom domingo. Para quem for assistir outros dias também, tenha um bom final de semana. Eu fico por aqui, galera. Um abraço, fique com Deus. Até essa semana aí, ok? Falou!